Olá, meus amigos. Como todos sabem, o Centro Maria de Nazaré está com as atividades suspensas. Mas em breve tudo isso vai passar. O Mestre Jesus já está enviando as falanges, a corrente médica está trabalhando com os nossos cientistas. Logo encontrarão a cura para esse vírus e tantas doenças que assolam a humanidade. Logo mais, Dona Eunice vai voltar a vir de São Paulo para Itu, feliz como ela gosta. O centro vai estar aberto, o Centro Maria de Nazaré é uma bênção na vida de todos nós. Tantas pessoas que já se sentiram tão bem, se sentem bem, já tiveram as vidas modificadas. Então vamos ter fé, muita perseverança. Nós aqui estamos preparando palestras, enviando mensagens no grupo do WhatsApp. No Facebook estarão sendo disponibilizadas palestras, eventos que nós vamos transmitir aqui de casa. Então peço que todos acompanhem o WhatsApp, acompanhem a nossa página no Facebook, Centro Espírita Maria de Nazaré, Itu. E vamos com muita força, muita fé, vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos. Nós espíritas temos que ser perseverantes. Nós acreditamos na pluralidade dos mundos, das existências. Então, vamos firmes, unidos. Não estaremos sós nesse momento. Estamos aqui para reforçar nossa fé, para afirmar um compromisso com vocês. Não é política, mas que nós estejamos juntos nesse momento, orando, com um pensamento bem positivo. A seguir vocês verão a palestra sobre a prece e os efeitos da fé. Espero que gostem. Nós aqui não somos artistas, produtores, então é tudo muito simples, mas para estarmos bem próximos a vocês nesse momento. Um beijo no coração de todos, que vocês possam aproveitar inclusive os filmes que eu disponibilizei com a ajuda do nosso querido Cláudio, na página do WhatsApp. Vamos aproveitar esse tempo para nos instruirmos, orar, aproveitar para engrandecer o nosso espírito, que tenhamos muita força, fazer essa reforma íntima que a gente vem adiando. Esse é um momento de reflexão, de isolamento, mas de transformação ao mesmo tempo. Um beijo no coração de todos vocês e tenham uma boa palestra que nós vamos disponibilizar a seguir. Um abraço. A prece e os efeitos da fé. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos, capítulo 14, versículo 38. Quando Marcos diz vigiai e orai, porque a carne é fraca, é o ensinamento de Jesus, que nós temos que vigiar o nosso pensamento, orar, estar sempre pronto, porque as adversidades, as dificuldades, elas sempre vão estar envolvendo a nossa vida. Nós vamos estar sempre diante de provas e expiações. Para isso temos que vigiar e orar, porque nós não sabemos quando elas vão chegar. Então, se estivermos prontos, firmes e fortes, nós passaremos por todas as dificuldades com a nossa fé, com a nossa força e a nossa perseverança. Mas orar ou rezar? Existe diferença entre orar ou rezar? Sim, há diferença. Porque prece ou oração quer dizer louvar, pedir e agradecer. E rezar quer dizer fazer súplicas religiosas. Por exemplo, celebrar um ato religioso, como o padre reza a missa, reza o terço, reza a novena e etc. Mas como podemos definir a prece? Trata-se de uma projeção do pensamento, a partir do qual irá se estabelecer uma corrente fluídica, cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora. Nisto reside o seu poder e o seu alcance, pois nessa relação fluídica, o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores, a lhe inspirar bons pensamentos. Então, se é uma projeção do nosso pensamento que faz um elo fluídico com a espiritualidade superior,
nós precisamos manter o nosso pensamento positivo. Então eu tenho a oportunidade, eu acordo todos os dias de manhã e eu tenho a chance de escolher se o meu dia vai ser positivo, os meus pensamentos serão positivos, ou se o meu dia vai ser negativo, com pensamentos negativos. Então eu acordo, eu agradeço pelo dia, agradeço por estar viva e penso, eu vou hoje pensar positivo. Porque eu vou estar estabelecendo uma ligação com a espiritualidade, com os espíritos superiores. E me mantendo em vibração positiva, toda vez que eu precisar de um auxílio, eles vão me atender. Porque eu vou estar na vibração positiva. Eu vou estar formando esse elo fluídico entre o planeta, entre eu estar aqui pensando positivo e a espiritualidade superior. Ou seja, sempre pensar positivo, para afirmar esse elo fluídico com a espiritualidade. Então, nós concluímos que o pensamento é a origem de todas as nossas ações. A primeira fase, nós pensamos, é o pensamento nascendo. E a segunda fase é o agir, é quando nós agimos. Pensar e agir. Então, mesmo naqueles momentos em que nós achamos que agimos por impulso, eles não existem, porque o nosso pensamento tem essas duas fases. Primeiro pensar, depois agir. Por isso orai e vigiai, porque nós vamos estar pensando positivo, pensando em boas coisas, pensando positivamente que o nosso dia vai ser maravilhoso. Então nós vamos atrair vibrações positivas. Enquanto que se pensarmos, nossa, meu dia hoje está tão ruim, eu reclamo disso, eu reclamo daquilo, as nossas vibrações vão estar caindo e vamos atrair espíritos não tão evoluídos, não tão iluminados para o nosso dia a dia. Então, pensar positivo, pensar e agir. Então, qual a importância da prece? Trata-se de uma limpeza psíquica. Quando estamos orando, nosso cérebro está concentrado na conversa com a espiritualidade. Eis um dos efeitos da prece, uma limpeza psíquica. E por quem devemos orar? Por nós mesmos, por nossos parentes, pelos nossos amigos e inimigos, pelos que sofrem, por aqueles por quem ninguém ora. Para compreender o que se passa nessa circunstância, convém considerar todos os seres encarnados e desencarnados, que encontram-se mergulhados no mesmo fluido cósmico universal, que ocupa o espaço. Uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. Então, quando nós consideramos encarnados e desencarnados, quando nós fazemos a prece, essa corrente se forma entre nós e a espiritualidade, através dos encarnados e dos desencarnados. Eu oro aqui, faço uma prece que se liga pelo fluido a outro encarnado e a outro desencarnado, e assim vai, nós vamos formando uma rede de prece, de pedidos. E ao formar essa rede, a espiritualidade nos ouve. Então, esse fluido que nos transforma, que nos transporta, faz com esse elo, essa conexão com a espiritualidade. Por isso devemos orar pelos nossos amigos, os nossos inimigos, nesse momento de aflição que estamos passando, orar pelos médicos, para que os cientistas descubram a cura do vírus, do coronavírus. Assim, esse elo se formando, a espiritualidade vai estar muito mais atenta, nós vamos estar mais energizados, vamos estar mais positivos para alcançar o nosso objetivo, que é o bem da humanidade. Mas como orar? A forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Por que então existem orações ditadas por espíritos e publicadas em livros? Para nos disciplinar e raciocinar quando nos dirigimos a Deus e aos bons espíritos, fazendo com sentimento e inteligência.
A prece deve ser curta e objetiva, feita em segredo, no recôndito da consciência, em profunda meditação. Com sentimento amoroso, humilde e piedoso, livre de qualquer ressentimento ou mágoa. Façamos então uma prece simples, que venha do fundo do nosso coração, com verdade, com humildade. Porque é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos humildes, simples. Mas por que então os livrinhos? Por que essas preces já determinadas? Para que nos ajudem, né? Para que nos orientem. Tem muitas pessoas que têm dificuldade em falar, em se expressar, mas é só ficar no cantinho, falar do jeito que nós estamos conversando, falar com Deus. Deus sabe de tudo. Deus sabe que nós estamos precisando. O que Ele quer é que nós peçamos a Ele com humildade, com resiliência. Então, nada de ostentação, nada de solenidade. Vamos orar humildemente, uma prece como se estivéssemos falando com o Pai, com um amigo. Sejamos simples e verdadeiros. Caráter geral da prece. Questão 659 do Livro dos Espíritos. A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, colocar-se em comunicação com ele. Pela prece podemos louvar, pedir e agradecer. Louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando-o como ser supremo, causa primária de tudo que existe, bendizendo o seu nome. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, forças, paciência, discernimento e coragem, para lutar contra as forças do mal. Enfim, tudo, desde que não se contrarie a lei do amor que rege e sustenta a harmonia universal. Agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de entendimento e aceitação. A alegria, a fé, a bênção do trabalho, a oportunidade de servir, a esperança, a família, os amigos, a dádiva da vida. Mas a prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. Nós sabemos que a espiritualidade está a todo momento interagindo conosco, presente na nossa vida. Essa imagem representa exatamente isso. Nós estamos sentados, lendo, orando, trabalhando, caminhando, e eles estão à nossa volta. Se nossa vibração está elevada, eles estão nos protegendo. Essa é a importância de nós estarmos sempre ligados, sempre com vibração elevada, sempre ligados à espiritualidade com bons pensamentos. Do Livro dos Espíritos. Pode-se pela prece pedir o perdão a Deus pelas nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Mas o que pedir? Não pedir milagres ou prodígios, mas tão somente forças para suportar aquilo que não está ao nosso alcance mudar. Paciência, resignação, fé e coragem. Deus atende aqueles que oram com fé e fervor, pois a sua bondade está voltada para as intenções de quem ora. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Então, a eficiência da prece é pedir com fé. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. E Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. É a eficiência da prece. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede pão? Ou em lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que estás no céu,
dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedirem. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Sejamos discípulos do Mestre Jesus. Cuidemos do nosso planeta. Façamos a nossa parte. Sejamos bons e caridosos. Façamos nossas preces e obteremos grandes bênçãos. Façamos o Evangelho no lar, porque Deus nos ouve e não cai uma folha sequer sem que Ele permita. Tenhamos fé. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Espero que essa palestra tenha sido proveitosa para todos vocês, encarnados e desencarnados. Tenho tido a oportunidade de ver e ouvir, e que possamos ter força e coragem para enfrentar todas essas dificuldades, que ao longo da nossa vida elas se apresentam de várias formas. É o momento de colocarmos em prática tudo o que aprendemos. Sejamos fortes, corajosos, felizes, tenhamos pensamentos positivos ao acordar, durante o dia todo, que ao deitar possamos agradecer todas as bênçãos, os momentos difíceis, porque é com eles que nós aprendemos, que nós evoluímos. Rezemos para que a cura venha logo, que possamos nos encontrar novamente, muito em breve, no Centro Espírita Maria de Nazaré. Nos encontrar com Dona Eunice, essa pessoa tão forte e firme, que nos dá o exemplo todas as vezes que nos encontramos, que vem de São Paulo, que não desiste nunca. O nosso obrigado a Dona Eunice, que criou esse centro maravilhoso, que nos dá a oportunidade de exercitarmos o nosso conhecimento e a nossa caridade. Servir ao próximo sempre. Não existe o eu, existe o próximo. Um beijo no coração de todos, tenham uma boa semana e uma boa noite. Obrigada.